Negócios na pauta de volta. Hoje nós estamos conversando sobre o quanto a tecnologia impacta e melhora muito a nossa qualidade de vida. Veja só esse dado. O setor de serviços representa mais da metade das empresas abertas no país já este ano, segundo o mapa de empresas do Ministério da Economia. São mais de 8 milhões de empresas desse segmento ativas no país até abril, quando o levantamento foi realizado. Essa quantidade expressiva tem relação direta com o crescimento do microempreendedorismo no Brasil. Então vamos voltar a falar com os nossos convidados. O José Couto Filho, CEO da Consad Consultoria e Administração, e o William Prado, CEO do aplicativo de casa, a startup de casa. A gente conversou no primeiro momento do programa sobre o quanto a pandemia impactou nos negócios de vocês. Mas aí tem o legado. E aí, Couto, eu já quero começar falando sobre esse legado, trazendo um pouquinho daquilo que foi vivido no início de tudo da tua empresa. Talvez as pessoas não tivessem tão clara a ideia do que era o trabalho de uma administradora de condomínios, afinal já tinha a figura do síndico. Então, para que trazer uma empresa? Isso vai aumentar os custos, enfim. E quais desafios hoje se apresentam, já que a Consad cresceu, demonstrou, assim como outras empresas do segmento, aqui veio, e saber depois como que o trabalho desenvolvido pela startup do William talvez possa ajudar esses condomínios, de uma forma geral, a encontrar esses prestadores de serviço autônomos, né? Mas quero te ouvir, Couto. Bom, Nelva, como eu havia falado, a empresa já tem 20 anos, então em meados de 2001, eu, recém-formado no curso de administração de empresas, né, pela UEMA, na época comecei a trabalhar como gerente de uma empresa de prestadora de serviço. Né, de condomínios? Na realidade, ela não administrava condomínio diretamente, porque naquela época o mercado era muito fechado, não tinha essa cultura, né? Cresceu muito de um tempo para cá, se profissionalizou muito de um tempo para cá. Né? Mas naquela época não tinha. Então, na realidade, é uma empresa que fazia detetização, fazia limpeza de cisterna e caixa d'água. Então, eu comecei a trabalhar com isso, né? Eu era funcionário dessa empresa, e comecei a observar que São Luís estava se verticalizando muito, né? Estavam crescendo muitos vários empreendimentos e condomínios, e pesquisando, analisando aí para fora, Rio de Janeiro, São Paulo, os grandes centros, eu comecei a observar que era uma coisa que poderia ser implantada aqui, né? Então, em meados de 2001, eu saí desse emprego que eu tinha e startei com a empresa. A empresa familiar, eu mesmo criei, né? Então ela já está com 20 anos. De um tempo para cá teve um boom muito grande imobiliário, né? Antes da crise de 2012, como o William falou, São Luís deu uma crescida muito forte, né? Tanto é que até hoje tem muitos estoques de unidades, imóveis, né? habitacionais. A economia está voltando a se aquecer nesse ramo. Você observa que alguns empreendimentos estão voltando a ser construídos aqui em São Luís. Voltaram na cidade. A gente anda, a gente já consegue olhar novamente. Então, na realidade, Dalva, com a pouca experiência que eu tinha, né? Porque eu fiquei 1 ano e meio como funcionário, né? Na realidade, a minha vida toda foi como empresário. Então, e eu sempre tive esse sonho, né? Saí da faculdade, fiz alguns cursos de especialização, né, de gestão empresarial, gestão financeira, marketing, e foquei totalmente na empresa, né? E de lá para cá a empresa sempre crescendo, né? Graças a Deus a gente procura trabalhar da forma mais dentro das retilíneas, né, que a legislação exige, até porque o mercado cobra muito disso, né? Então, se você é um ramo que é muito volátil, né? Você tem que ter um jogo de cintura muito grande para poder você manter seus contratos, porque hoje você tem um contrato, amanhã você pode não ter. Exemplo, então, se a Consad perde um condomínio, o contrato de um condomínio, necessariamente ela precisa demitir os funcionários que ela contratava para atuarem naquele condomínio? Sim, porque como é que funciona? O nosso contrato de gestão do condomínio, ele engloba tanto a terceirização da mão de obra, ou seja, os funcionários são nossos, só que eles estão lotados no condomínio, como a manutenção predial e a parte administrativa, né? Então, todo esse trabalho, o condomínio, na realidade, ele tem a figura do síndico, por lei é obrigatório ter, né? Que é a pessoa responsável civil e criminal pelo condomínio, mas o síndico, como hoje virou uma profissão, né? Hoje existem síndicos profissionais, né? Começou a chegar aqui em São Luís com muita força de um tempo para cá, mas já existe no mercado brasileiro, nos grandes centros, já há muito tempo. Então, isso terminou profissionalizando, porque hoje, na realidade, um condomínio
é uma empresa, né? Apesar de ter os lares de cada um, mas existe área comum onde necessita de manutenção, de limpeza, de controle, de organização. Né? Se tu me permite um adentro, eu costumo dizer até que uma empresa e bem complexa. Bem complexa. Porque dentro de um condomínio você tem automação, você tem elétrica de baixa tensão, elétrica de alta tensão, você tem para-raio, você tem toda a parte de sistema hidráulico, sanitário, você tem estação de tratamento de esgoto, estação de tratamento de água. Sim. Você tem uma complexidade enorme com, às vezes, colocada a responsabilidade nas costas de um síndico que não é um profissional habilitado tecnicamente para administrar tudo aquilo, gerir tudo aquilo, e de fato precisa de suporte, né, de uma administradora, né, de alguém especializado na área técnica. É necessário. E daí que até tem condomínios que pagam salários para os síndicos? Sim, existe condomínios que fazem a contratação do síndico profissional, porque geralmente o síndico profissional não necessariamente ele é uma administradora, né? Sim. O condomínio ele tem a opção de ter a figura do síndico para não ter, se algum condômino, algum proprietário ou morador não quiser ser síndico, né? Tem uma assembleia que pode ser convocada para este fim e se faz a contratação do síndico profissional que posteriormente pode contratar uma administradora e terceirizar o serviço, né? Então uma coisa não entra em conflito com a outra, né? Na realidade se completam. Sim. E fora o que o William falou dessa questão toda da manutenção e tal, tem a questão também da administração dos conflitos, né? Isso. Das pessoas, né? Dos moradores, por exemplo, voltando a falar na pandemia, porque hoje 85%, 90% dos nossos problemas se concentram durante a pandemia e o que vai vir depois, e o que está vindo depois da pandemia. Não quero nem imaginar o que vocês viveram, né? De conflitos. A gente fala das sequelas do Covid na saúde das pessoas, que realmente a gente ouve falar o tempo todo, mas existem sequelas também no mercado, sociais, né? Sociais, econômicas, né? Algumas vieram para melhorar, né? Para o setor judiciário, por exemplo. Melhorou muito com a pandemia, porque tem agora as audiências online. Então, a gente facilitou, barateou, né, reduziu o custo, então facilitou muito. Né? E até para a gente também. Hoje, mais ou menos 50%, 60% das assembleias são virtuais, então facilita muito. Você dá dinamismo, né? Você consegue ter a gravação de tudo aquilo. Então, aquilo ali serve como prova para qualquer problema que possa vir a ocorrer. Né? Por isso que a pandemia acabou ajudando a área de tecnologia. Sim, né? Mas tem uma coisa que eu vou fazer aqui, a provocação. Mas fala. Eu vou te deixar falar e depois eu vou provocar. Que a área de tecnologia, ela foi demandada para encurtar a distância. Sim. E aumentar a agilidade. As pessoas tendo que ficar em casa, as empresas precisavam continuar funcionando. Tudo precisava continuar funcionando na sociedade. E como fazer funcionar? Somente através da tecnologia. Então, as videochamadas, né, o acionamento de profissionais, né, por ambiente virtual, por um site, por um aplicativo de celular, né, tudo isso tornou-se uma necessidade e acelerou o processo de informatização. Então, o que antes era visto como algo do futuro, hoje já é algo do passado, na verdade. Né? Acelerou, né? A pandemia, na realidade, ela escancarou problemas e soluções, né? Isso. Na questão social e especificamente no que a gente está falando em relação ao lar. Escancarou problemas entre casais, né? Agressões, você vê o tempo todo aí vendo marido que bateu na mulher porque começaram a ficar muito tempo junto, né, com problemas, enclausulado em casa, brigam por causa de barulho, então, o cachorro de um que incomoda na casa do outro. Trouxe à tona e as pessoas com essa situação toda de estresse ficaram um pouco menos tolerantes, então terminou, né, isso tudo refletiu no nosso dia a dia. E assim, eu moro em condomínio e teve uma coisa que foi muito triste, que foi a gente assim, não poder usufruir da área de lazer e da área comum durante aquele período do lockdown. Ou seja, a gente estava realmente trancafiado dentro da nossa unidade. E isso foi, com certeza, muito ruim para todo mundo. Sim, Ou não. Tem gente que gostou daquele momentinho ali, vá saber, né? Não vai dar tempo de eu fazer a minha provocação aqui nesse bloco, porque o tempo já chegou ali no limite. Mas eu vou dar um spoiler do que eu vou falar, e aí você já vai pensando para a gente tratar no terceiro bloco, que é o seguinte. A gente está falando aqui de tecnologia e do quanto a tecnologia nos permite avançar, evoluir. Mas a tecnologia também tem retirado do trabalho muita gente, dos postos de trabalho. E falando em condomínio, isso também é uma realidade, quando a gente vê que porteiros têm sido substituídos por portarias eletrônicas. E às vezes o único zelador acaba sendo responsável ali pela manutenção um dia inteiro
de um condomínio tão complexo. Eu quero que vocês pensem já sobre como a gente vai abordar esse assunto, se é positivo ou não, afinal a gente está falando de evolução, e evolução é algo que a gente não consegue frear. Nós vamos analisar isso juntos já. Agora nós vamos a mais um rápido intervalo. Nós voltaremos em instantes com mais negócios na pauta.